Olha, o prefeito Fábio Aragão prometeu governar com uma folha de pagamento abaixo dos 48% do orçamento. Mas, na prática, o governo está comprometendo 57,45% com gastos de pessoal, ultrapassando em quase 10 pontos o percentual prometido em campanha. Os dados foram apontados no relatório de gestão fiscal correspondente ao segundo quadrimestre. Nós temos uma foto aí que mostra um pouco sobre esses dados. Na campanha, Fábio acusou o governo passado de ter deixado de economizar mais de 38 milhões em 8 anos devido ao excesso de gastos com a folha de pagamento. Nós temos um vídeo aí, que foi inclusive uma entrevista antes da candidatura mesmo, né? Aliás, já estava na candidatura, corrigindo aqui, tem a entrevista que Ney sempre faz, né, com os candidatos, e durante essa entrevista, a promessa de campanha de Fábio era em relação a esses gastos. Vamos ver e relembrar esse momento da entrevista com Ney. O custo que vem para as prefeituras, Ney, é muito alto, mas olha, nós temos que ter responsabilidade, né? Para você ter noção, vou lhe dar um exemplo aqui. A Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, ela estoura todo ano o prudencial que é para ser gasto com pessoal, certo? Então, Santa Cruz do Capibaribe... Está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O Tribunal de Contas, ele diz assim, que o prudencial é 54% gasto com pessoal. A Prefeitura de Santa Cruz, quase todos os anos dessa gestão que está aí, estourou esse prudencial. Se você tivesse feito um cálculo e tivesse conseguido permanecer com os 54%, que é o que o Tribunal de Contas exige, sabe qual seria a economia em termos de reais? 38 milhões de reais. Essa seria a economia nos 8 anos de gestão, dessa gestão que está aí. Imagine o que seria 38 milhões aplicados em Santa Cruz do Capibaribe. Agora veja só, Ney, eu não quero trabalhar com 54%, eu quero ainda reduzir, eu quero trabalhar com 48%, porque aí é que eu vou ter mais dinheiro para aplicar em Santa Cruz do Capibaribe. O blog do Ney Lima entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Santa Cruz na segunda-feira 11, pedindo um posicionamento sobre o excesso de gastos com a folha de pagamento. O prefeito Fábio Aragão ligou no mesmo dia para o editor do blog, pedindo que aguardasse até a quarta-feira, ou seja, até hoje, para o envio de nota, considerando que os servidores do setor contábil estavam em recesso no início da semana por causa do feriado. Mas adiantou que o alto percentual se deu em razão da necessidade de gastos maiores durante o período da pandemia e que sofreu influência do percentual repassado à previdência privada, entre outros pontos. Na manhã de hoje, em entrevista concedida à Rádio Polo FM, Fábio foi questionado sobre o tema e reforçou os mesmos pontos ditos ao blog. Questionado se mantém a promessa de governar com gastos da folha de pagamento abaixo dos 48% do orçamento, Fábio não sustentou a promessa, afirmando que sua meta é trabalhar com o mínimo possível, mas preservando os serviços essenciais. Em nota enviada ao blog, no final da tarde de hoje, a Prefeitura acrescentou, em suma, que não há ilegalidade alguma do município de Santa Cruz do Capibaribe em estar aplicando acima dos 54%, considerando que o Congresso Nacional aprovou a Lei Complementar número 178/2021, no qual suspende os efeitos punitivos dos municípios que estiverem acima dos 54% da despesa de pessoal. Nós temos a nota na íntegra e eu vou ler aqui para você entender. É um pouquinho grande essa nota, mas a gente vai ler. Abre aspas. Com relação aos gastos com a folha de pagamento, a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe informa que, devido ao período pandêmico que o mundo está vivenciando, houve um aumento significativo de contratações na área da saúde para auxiliar no combate ao coronavírus. Diante disso, foi necessário um aumento de contratações temporárias, tanto para o hospital de campanha quanto para o centro de vacinação do município. A gestão municipal também aumentou o número de especialidades médicas para os atendimentos à população e realizou a contratação dos médicos para todas as unidades básicas de saúde e unidades de emergência. Além disso, para o combate às muriçocas e realização da operação tapa-buracos, também houve um aumento de contratações para estes setores, o que resultou nos gastos com a folha de pagamento. Outro ponto que também deve ser destacado é o adiantamento da parcela do 13º salário, que tem impactos no percentual de despesas com o pessoal. A Prefeitura também esclarece que o limite com gastos da folha de pagamento, definida na Lei Complementar número 101/2000, sofre interferência de vários fatores, dentre eles a sazonalidade da arrecadação das receitas correntes, o incremento das alíquotas das obrigações patronais, tanto para o INSS como para o RPSS.
RPPS recolhidas sobre o salário dos servidores. Fazendo um comparativo, o percentual atingido pela gestão anterior no segundo quadrimestre de 2020 foi de 61,77%, conforme consta no portal do Tesouro Nacional. Neste momento, neste mesmo período, agora em 2021, a despesa com o pessoal foi bem menor, chegando a 57,45%, ou seja, houve uma redução de 4,32%, apesar de todo o aumento de contratações devido à pandemia e à campanha de vacinação. É importante destacar também que, sensível à realidade dos municípios da crise de arrecadação, o Congresso aprovou a Lei Complementar número 178/2021, na qual suspende os efeitos punitivos dos municípios que estiverem acima de 54% com despesa de pessoal. Logo, não há ilegalidade alguma do município de Santa Cruz do Capibaribe em estar aplicando acima dos 54%, uma vez que não será política da atual gestão demitir ou cortar salários dos servidores em um momento tão delicado. Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, fecha aspas. Vamos aos comentários. Luciano Bezerra. Antes de comentar, eu gostaria de parabenizar o Ney Lima pela matéria, né? Não no conteúdo em si que a gente vai debater, mas a maneira como ela foi produzida. Você, quando estava lendo a matéria, você citou algo interessante que me chamou a atenção, que foi a prefeitura pediu um prazo para que pudesse responder na segunda-feira, pediu, no caso, esse prazo até hoje, e o Ney Lima aguardou para que pudesse publicar a matéria. E aí eu parabenizo, César, o Ney Lima por essa postura, porque é uma postura responsável, né? E é por isso que cada vez mais o conteúdo do blog do Ney Lima ele tem credibilidade pela forma imparcial que é feito o jornalismo do Ney Lima. Mas então, Igor, indo à matéria em si, ela gera um ponto de discussão interessante, porque ela está pautada no discurso do prefeito Fábio à época das campanhas do ano de 2020, né, com a promessa de governar com gasto de campanha em 48%. E o que se viu nos relatórios de gestão fiscal que foram publicados é que esse percentual ultrapassou muito o limite máximo de 54%. É evidente que há justificativa do município e há fundamentos, Manassés e César, no que foi dito pela prefeitura, né? A própria lei de responsabilidade fiscal, ela traz que nos casos de calamidade pública são flexibilizados os limites, né? Principalmente no caso da pandemia, quando ano passado nós tivemos também uma emenda constitucional que flexibilizou esse excesso de gastos quando eles estiverem, evidentemente, ligados aos gastos para o controle da pandemia. Então, sob esse ponto de vista, há, de certa forma, uma justificativa do município em ter ultrapassado esses limites. Desde que, e aqui nós não temos a referência para isso e vamos nos pautando pela nota da prefeitura, se esses gastos, esse excesso de gastos, ele estiver, evidentemente, pautado naquilo que diz respeito ao combate da pandemia. Agora, me chama a atenção 3 pontos na nota da prefeitura que, para mim, esses 3 pontos, eles não se sustentam. O primeiro, quando diz respeito ao 13º salário, adiantamento do 13º salário. E por que, para mim, não se sustenta? Porque quando a lei de responsabilidade fiscal ela impõe o limite de gastos, ela insere nesse contexto também os gastos com o 13º salário. O segundo são os gastos com a Previdência Social, que no mesmo contexto do 13º, ele também está inserido naquele cômputo que é feito na lei de responsabilidade fiscal. E por fim, a argumentação quanto à comparação ao período da gestão do ex-prefeito Edson Vieira, porque naquela oportunidade também já estava se enfrentando a pandemia e se justifica pelos mesmos motivos do atual prefeito. Agora, e por fim, para concluir o meu comentário, o que fica, César e Manassés, é o debate político muito forte, porque a fala do Fábio na campanha será, evidentemente, comparada com seus adversários políticos, quando ele diz se comprometeu com 48% e chega aos percentuais de 57%. Tanto é que hoje o ex-prefeito Edson Vieira, em um grupo de WhatsApp, embora não tenha feito um comentário específico, mas na hora que a matéria foi publicada, ele colocou lá um boa noite, César, com reticências, numa clara provocação ao grupo do prefeito Fábio Aragão.
Manassés. Bom, o que a gente percebe é que uma coisa é a campanha política, não é? E eu diria não apenas a campanha, porque eu entendo que qualquer pessoa que deseje governar Santa Cruz do Capibaribe, todos aqueles que chegaram ao poder, eu quero acreditar que jamais chegaram mal intencionados. Erros podem acontecer dentro de um governo, mas é aquela questão, a gente quer fazer mais ou quer melhorar a cidade ou fazer o que não foi feito ainda. Contudo, entre a teoria e a prática, digamos assim, há uma distância muito grande. Eu lembro, Luciano, você passou por essa experiência também na faculdade de Direito, quando a gente pagava aquelas cadeiras introdutórias, especialmente as cadeiras de introdução ao direito constitucional, filosofia da política e tal, ética. E a gente vê de longe e parece que o mundo da justiça é um mundo perfeito. Na comunicação é a mesma coisa. Mas quando a gente Na chega... comunicação deveria ter uma cadeira safadeza e outras cositas mais. Quando a gente chega na prática e vê as questões dos prazos, por exemplo, para o advogado, dos prazos impróprios para o magistrado, toda essa estrutura que acontece, a gente percebe que não é bem aquilo que os livros sonham em nos passar. E eu faço essa comparação também, especialmente quando se trata de administração pública. Porque é certo, quando você olha na época, ainda então, candidato Fábio Aragão, dizendo eu quero chegar e trabalhar com 48%. Não tenho dúvidas, aparentemente parece que dá, mas quando as coisas acontecem, quando o governo, quando você chega ao poder e as coisas estão acontecendo, é preciso e vai se entender que nem sempre aquilo que deveria se fazer ou era a tentativa, vai dar, porque senão você inviabiliza a máquina pública. Infelizmente, a folha de Santa Cruz do Capibaribe é uma folha pesada. Olha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que não entrou isso no debate na eleição passada, mas certamente vai entrar, não na próxima eleição, mas no decorrer desses próximos 3 anos, por exemplo, a folha salarial da educação. Porque o Fundeb, eu lembro, Luciano, na época eu dei uma olhada, o Fundeb passava um valor quase, eu acho que 2 milhões ou mais para o município de Santa Cruz, mas a folha de pagamento da educação exigia um aporte de mais 1 milhão, se eu não me engano, era mais 1 milhão de reais do município dentro da folha. Ao contrário, por exemplo, isso eram as notícias que a gente tinha, inclusive, se eu não me engano, da imprensa, ao contrário de alguns municípios como Toritama, que o dinheiro que o Fundeb enviava ou envia, fecha a folha. Então, existe um recurso que não vai ser preciso ser complementado para pagar a folha. Santa Cruz é diferente. Por quê? Porque em Santa Cruz do Capibaribe, desde, acho que há 20 anos, existe um plano de cargos e salários que vão acontecendo. E à medida que o professor, que a professora vai galgando algumas pós-graduações, esses vencimentos do professor, não é isso, Luciano? Eles vão tendo acréscimos. Mas hoje, você vê como são as coisas. A realidade é que o dinheiro federal que chega já não paga mais a folha. Então tem que ir até a porta, Luciano, do próprio município, ou seja, de IPTU e de outras entradas para que a folha seja realmente paga. Então são realidades desafiadoras para um administrador que vai chegar imaginando que às vezes a condição financeira, a condição de arrecadação da prefeitura é uma, e na realidade vai ser outra totalmente diferente. Realmente o debate político vai acontecer, a oposição vai chegar junto para tentar desgastar, mas isso é a realidade de quem precisa governar e fazer com que a máquina pública funcione. São os desafios, são os gargalos, e aí é só realmente vivendo e que vai realmente, César, se aprendendo, e são desafios que terão que ser enfrentados. Isso vai gerar no campo político um debate? Lógico que vai. Agora, cabe aí realmente ao prefeito, vai ter seus embasamentos, eu acredito que a nota tem seus fundamentos, entendo o posicionamento de Luciano de discordar, mas entendo que diante do que a prefeitura coloca através da nota, lógico que o Ministério Público está de olho nisso, a própria oposição. Então eu quero acreditar e acredito que a nota da prefeitura tenha sim o seu embasamento. A discussão realmente vai se dar no campo político. Luciano, antes de você falar rapidinho, que inclusive já era uma pergunta para você, antes também do César, da sua opinião.
Na nota falava sobre a pandemia, né? Que teve gastos excessivos Isso. por causa da pandemia. Durante a campanha já tinha pandemia. A prefeitura não contava com isso, não? Então, é algo, e aí nos pontos que eu discordo da nota, no que diz respeito ao 13º e às contribuições para a Previdência, porque eles estão inseridos no contexto da composição dos gastos de pessoal. É evidente que os gastos da pandemia eles estão flexibilizados, sim, tanto fazendo uma interpretação pela Lei de Responsabilidade Fiscal, como pela Emenda Constitucional 106, de que os gastos com a pandemia, isso flexibiliza esse limite de gastos. Agora, o que a gente vai ouvir, Manassés fez uma abordagem interessante aí, do ponto de vista prático, de encarar a realidade, Manassés, é que a gente não viu o que na nota reafirmasse o compromisso dos 48%, provavelmente por compreender essa realidade de quando se está administrando o município, e é evidente, os adversários irão pontuar essas questões, não só isso, mas como eu já ouvi, por exemplo, alguns comentários em alguns grupos de WhatsApp que não estão inseridos os gastos da educação, de zeladores, de merendeiros, enfim, os demais gastos com a educação que não estava ativa no momento. Mas a justificativa quanto à pandemia ela é plausível. Para mim não se sustenta no que diz respeito a 13º e contribuições previdenciárias. César Melo. Primeiramente, vamos lá. Ney deve ter em arquivo também o que prometeu Dida e o que prometeu Alano tocante a esse percentual. E garanto, acredito piamente, Luciano, que ninguém prometeu estourar, que ninguém prometeu estar acima. 1 ponto, 2 pontos, 2,5 pontos, como é o caso do prefeito Fábio. E eu vou mais além, Luciano e Manassés. A análise que Manassés fez agora há pouco, de que Fábio falou com a verdade ali, eu tenho certeza que tanto Alan quanto o Dida também, nas oportunidades que eles tiveram em 2020 para se pronunciarem, para discutir esse assunto, transpareceram verdade. Porque foi uma eleição de 3 candidatos, que transpareciam um sentimento de verdade. Claro que um tinha um ponto mais forte num campo, outro tinha um ponto mais forte no outro, Luciano. Mas a gente não identificava em Fábio, em Alan e em Dida nenhum mentiroso habitual, né? Eu acho que isso é consenso. Ninguém via em nenhum dos 3 um sujeito programado para mentir, para tapear. Eu acho que isso é ponto consensual. Então, o que Fábio falou ali, acredito, como Manassés acredita, e creio que Luciano também, não foi para tapear ninguém, não foi para usar de discurso político. Foi acreditando que a coisa realmente daria para fazer, só que se deparando com a máquina, a realidade é outra. E existem os imprevistos que fazem com que a coisa saia um pouco do controle. É igual, Luciano, Manassés, e aí o amigo ouvinte, a amiga ouvinte vai entender onde eu quero chegar, Igor, a você ter as suas finanças em casa e no meio do mês você sofreu um imprevisto, seja uma doença, seja uma geladeira que queime, seja um fogão que dê perca total, enfim, o carro que deu um problema, tem que trocar os pneus, ou então o motor apresentou um problema, tem que ir para revisão, esse tipo de coisa, que são as circunstâncias que fazem com que você tenha que ou dar uma pedalada ou então se exceder, entrar no cheque especial, recorrer a outros subterfúgios. Eu acredito que vai muito nessa linha. Fábio não tinha a intenção de prometer o que não poderia cumprir. Ele não tinha a intenção de, quando falou desse percentual, de tapear o povo de Santa Cruz. Como Dida e como Alan também, acredito que quando discursaram sobre esse tema, também não tinham essa intenção. Volto a dizer, em nenhum dos 3 você olhava e identificava um miguezeiro de plantão que tinha como objetivo tapear o povo de Santa Cruz. A prefeitura se ampara, né, Luciano, basicamente nessa lei, que é a lei número 178/2021, ou seja, uma lei do ano passado, que, vamos dizer assim, olha com mais carinho ou com mais sensibilidade a parte dos prefeitos, porque realmente houve queda de arrecadação e eu me lembro que Edson passou por um perrengue danado
quando houve a queda abrupta de arrecadação, foi quando ele anunciou, lembra, Luciano, os cortes nos salários, que primeiro foi no dele e no de Dida, depois secretários, diretores, e aí todos os comissionados, contratados, tiveram os seus salários reduzidos. E coisa que Fábio agora já avisa que não vai fazer, não vai cortar o salário de ninguém, porque ele vê a situação difícil que todo mundo está passando. Mas, enfim, essa lei ampara justamente os prefeitos nesse aspecto, que é onde houve a queda de arrecadação e os gastos extras ocasionados pela pandemia da Covid-19. Aí alguém pode dizer, mas a pandemia já acabou. A pandemia ainda não acabou, ainda existem gastos. Hoje mesmo acompanhei minha esposa até o SECAP, para, graças a Deus, ela tomar a segunda dose da vacina contra a Covid, e lá tem uma grande estrutura montada, não é? Com profissionais que estão envolvidos lá. É muita gente, todo dia, o dia todo, não é? De 8 da manhã às 3 da tarde, se não me engano, Igor. De segunda a segunda, é claro que há trocas de turnos ali, ou seja, é muita gente envolvida no processo. Muita gente ali de dentro daquele processo. E aí, Luciano e Manassés, a gente volta a um assunto que a gente debateu semana passada, que aliás foi com Valmir e Bruno. É a mesma coisa das famosas sabatinas com os professores. A partir do momento que o prefeito se compromete com algum ponto ali, o candidato no caso, né, ele fica refém daquela promessa para quando se iniciar o mandato. Aconteceu com Dida, com Alain e Fábio, só que Fábio é quem foi o vencedor. Da mesma forma é quando o Fábio vai para o público e se compromete com esses 48%. Ele se torna refém, entre aspas, desse percentual, coisa que agora, vendo a coisa de dentro, ele já... um amigo meu dizia, sabe, Luciano Manassés, que o político ele tem que ter cuidado com uma coisa, que é prazo. Para inaugurar a obra, para entregar serviço, para começar seja lá o que for. Ou mesmo para concluir. Porque o prazo torna o político refém. Né? Uma coisa é Paulo Câmara dizer, Luciano, que vai triplicar a PS 160. Outra coisa é ele dizer, olha, até outubro de 2022, porque, filho, quando rompeu 31 de outubro para o 1º de novembro, cadê? César, uma observação interessante na tua fala, além do prazo, que a gente percebe é que esse tipo de debate, ele traz à luz uma discussão para a sociedade, e vale isso, de certa forma, para os debates futuros também, que é quando se fala, por exemplo, da construção de equipamentos, né? Seja equipamentos de saúde ou equipamentos de outra natureza, que exigem a contratação de pessoal. Esse tipo de debate que nós estamos trazendo aqui agora, ele faz com que a sociedade, ela possa refletir nessas promessas, não só como quando é feita, nesse ponto que César falou, que nós estamos discutindo do limite de gasto, seja no que diz respeito a prazo, mas também na própria construção de equipamentos que exigem contratação de pessoal, porque, vejam, isso está ligado exatamente a esse tipo de gasto que faz com que a administração ela tenha problemas com a lei de responsabilidade fiscal. Luciano, e olha que não é uma promessa espalhafatosa, midiática nem populista. A redução de um gasto. Já imaginou se ele tivesse prometido tablets para as escolas? Vixe, Nossa Senhora. E não cumprisse ao final de um mandato.